Muito bem. Hoje é quinta-feira, é dia de nossa aula semanal e hoje nós vamos continuar, né, a nossa série, né, que a gente começou já há 2 semanas. Então, o tema central, lembrando, o tema central é como entender as profecias do Antigo Testamento por meio do hebraico, usando o hebraico bíblico. Tá? Na primeira aula, a gente conceituou profeta, falou da função de profeta e, e o que é profecia e os tipos de profecia. Na segunda aula, nós falamos de como interpretar, né, de como trabalhar essas profecias, ou seja, o caráter de cada uma. E hoje, a partir de hoje, cada dia, nós vamos nos ater num tema profético importante, esclarecedor. Tá? Então, nós vamos ver esse tema à luz do texto bíblico, né? À luz dos originais. Eu também sou professora de grego, então posso também, né, referendar o original grego e nós vamos caminhar nesse sentido. O nosso tema de hoje, tá, é o anticristo na Bíblia, ou seja, né, nós vamos falar da semente profética ao Apocalipse, ou seja, do início, né, ao fim, ok? Então, esse é o panorama que nós vamos traçar hoje. Peço a vocês que tenham, né, aí, paciência, nós vamos, pouco a pouco, falando. Não tenho condição de responder todo mundo as dúvidas aqui, mas quero já deixar aqui para vocês o seguinte: as dúvidas, vocês anotem, me mandem depois por mensagem, me mandem no direct e com calma, eu tenho o maior prazer de responder. E publico para que todos possam saber, né, da sua dúvida, ok? Muito bem. Para quem não me conhece ainda, está passando aí no Instagram, né, e aí viu aí a professora falando, eu sou professora Beth Alves Pinto, tá? Sou professora, trabalha hebraico e cultura bíblica, né, mas tenho formação para trabalhar todas as outras matérias. Já lecionei em seminários, universidades e tudo mais. E hoje, né, eu sou professora que viu, né, na internet um meio de ficar mais perto dos seus alunos, porque ela mora na Itália, né? Então, é isso aqui. É, olha só, tá? Vamos começar, tá? Vamos lá. Então, por exemplo, olha só, é, nosso primeiro ajuste aqui, tá? O primeiro que a gente precisa trabalhar é o termo, ou seja, toda palavra tem um significado, tá? Em como ela é usada, e a gente precisa entender claramente, tá, essa palavra, anticristo. Ok? Muito bem. Anticristo aparece apenas no Novo Testamento, nas cartas de João, ok? Então, por exemplo, 1 João 18, 22. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Né? Muito bem. Tem gente, vocês estão com som aí? Tá tudo bem? Aqui. Gente, veja se o som no Instagram melhorou. Só um minutinho, tá? Para quem está no Zoom, ok? Vê se o som melhorou. Vou ler de novo. 1 João 2,18. Tá? Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo,
Agora, muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Depois, a gente tem 1 João também, 4:3. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. E segundo João 7, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus Cristo, vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Muito bem. A palavra anticristo, como foi traduzida para o português, é uma palavra, de origem grega, tá? Anti, anti-ristos, tá? Anti quer dizer contra, mas também quer dizer no lugar de. Então, por exemplo, anti não é só contrário aí, tá? É no lugar de, é uma substituição. E ristos, ristos não é nome, é título. Ristos é ungido, tá? Então, quando a gente fala Jesus Cristo, é Jesus, o ungido, tá? É o mesmo nome de Yeshua HaMashiach, Salvador, ungido, né? O HaMashiach, é ungido. Muito bem. Ou seja, anticristo é aquele que se opõe a Cristo ou tenta substituí-lo, ok? Tem outros nomes? Aparece a mesma ideia com outros nomes dentro do texto bíblico? Sim. Por exemplo, filho da perdição, o iníquo, a besta, até mesmo Deus, abominável da desolação, são alguns nomes que aparecem no texto bíblico, mas que têm essa ideia, do anticristo. Tá? Bem, no livro de João é que vem a palavra pela primeira vez, mas a ideia, o conceito, não começa ali. A ideia, o conceito, é muito mais antigo, tá? Começa lá no Antigo Testamento e vem criando um padrão reconhecível, através do texto bíblico. Muito bem. Tanto no Antigo Testamento, quanto, na Taná, quanto no Novo Testamento, a Bíblia descreve alguns aspectos do anticristo. Mas, antes de pensar em analisar isso, a gente precisa considerar, tá, o tipo de profecia que é muito ligada à menção do anticristo, ou do filho da perdição, o iníquo, a besta, Deus, o abominável da desolação, tá? Que é o que a gente chama de dupla referência ou múltipla. O que significa isso? É onde uma profecia se cumpre em dois momentos ou em vários momentos distintos da história. Ou seja, o profeta, profetizou, a profecia se cumpriu primariamente uma vez, mas o seu cumprimento não se esgotou, né? Ela tem ainda um segundo cumprimento ou um terceiro cumprimento, né? Pode ser até que ela tenha múltiplos cumprimentos, entendem? Então, a gente precisa prestar atenção nisso para entender as profecias sobre o anticristo. E até algumas de modo geral. Olha só, tem conceitos e situações, que acontecem hoje e que foram, relatadas e que aconteceram em vários outros períodos bíblicos.
né? E nós somos alertados para elas. Mas naquele tempo bíblico, eles foram alertados também. Então, quer dizer que ela se cumpriu no período bíblico e ela continua se cumprindo. Isso é uma profecia de múltipla referência, ou seja, ela vem se cumprindo, ok? Vamos deixar isso claro. Bem, um exemplo desse tipo de profecia, né, é a profecia de Daniel, lá no capítulo 7, citada, né, por Yeshua, por Jesus, no sermão escatológico de Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, onde Jesus deixa claro, né, a aplicação futura de uma profecia, porque Jesus fala daquele momento, quando ele fala ali em Mateus 24, ele fala que é algo que vai acontecer em pouco tempo, que é a destruição do templo de Jerusalém, mas também, né, do futuro apocalíptico. Então, ou seja, é uma profecia desse tipo, ou seja, né, de múltipla referência. Muito bem. Agora, voltando aqui ao nosso assunto de hoje, tá? A semente, vamos falar da semente, da origem, né, do anticristo, como tudo começou, né? E a gente tem Gênesis 3:15, né? É a semente, né, da mulher versus a semente da serpente, né? A palavra zera em hebraico, que é semente, ela traça assim, o sentido de origem, né? De início, de continuidade de alguma coisa, né? É aquilo que gera, ou seja, que vai ter algum resultado lá na frente, vai ter alguma influência lá na frente. E aí nasce o conflito. Exatamente, nasce uma divisão com o pecado, né, da humanidade, né, representado por Adão. Nasce uma linha de conduta de Deus, exatamente. Era um caminho só que foi dividido em dois. Nasce uma linha de conduta de Deus e uma linha de conduta, né, da oposição. O, o anticristo ali, vamos dizer assim, ele não começa com uma pessoa, mas com uma linguagem, né, uma linhagem de oposição. Esse é o padrão, ou seja, é sempre um grupo, né, contrário. Isso permeia todo o texto bíblico. Tá? No, no Antigo Testamento, a Taná, embora a palavra anticristo não aparece, gente, não está ali, né? Mas a gente vê o padrão o tempo todo, que é o padrão de rachar, que é oposição a Deus, né? Essa oposição a Deus pelo ímpio, pelo perverso. Em segundo lugar, né, a gente tem ali várias nações que se levantavam e reis que se levantaram contra Deus e contra o povo de Deus. Em segundo lugar, a gente tem a exaltação própria, né? Exaltação própria, né? Do eu, né? Que é gavar, exaltar-se, elevar-se. Né? Daniel 11:36 diz lá assim: o rei fará conforme a sua vontade, se exaltará. Gente, esse é um pecado, né, de oposição que vem acontecendo todos os tempos, tá? Esse exaltar-se, querer ser mais que Deus, tá? Depois, o terceiro ponto é profanação, né? Que é shikuts. Shikuts é abominação, né? Daniel 9:27 fala da abominação da desolação, né? São figuras que vêm ali, né, com essa ideia mesmo, que é a mesma ideia, conceito, ok, do anticristo, tá? E tem
tipos ali que representam muito essa ideia, né? Faraó, né? Faraó é um deles. Senaqueribe. Senaqueribe, o que ele fala que vai fazer com o povo, com as mulheres e com tudo, sim, é terrível, né? E Antíoco IV, né, que é citado lá em Daniel, que também, né, profanando o templo, profanando, destruindo o templo, profanando o altar. Muito bem. Todos esses apontam para um padrão de, né, oposição, arrogância, usurpação, características próprias desse conceito de anticristo. Muito bem. No Antigo Testamento, na Taná, é fundamental, né, passar pelo modelo, né, profético, ou seja, que é o livro de Daniel, né, é a centralidade ali. Daniel teve uma visão descrita no capítulo 7 do seu livro, e onde ele vê 4 animais que subiam do mar, né? Um leão, um urso, um leopardo e outro terrível, indescritível, né? Que era com 10 chifres, que representavam 4 reinos. Está em Daniel 7, de 1 a 18. Muito bem. A visão, ela prossegue. E nos versículos seguintes, Daniel fala sobre um pequeno chifre que surge entre os 10 chifres do quarto animal. E nesse pequeno chifre havia olhos como os de homem e uma boca que falava grandes coisas. Daniel 7, versículo 8. A partir do verso 20, né, vem já uma descrição assim detalhada desse chifre, mas condizente com a atuação do anticristo. Tá? Então, olha só, o texto diz assim: eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Muito bem, tá? Essa é uma parte do texto profético de Daniel. Para vocês terem uma ideia como a interpretação de uma profecia ela é temporal, ou seja, ela é um crescente com o tempo. Quando fala que se levantarão 10 reis e depois deles levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e que abaterá 3, até dizer, né, da relação dos imperadores de Roma, né, aqueles que caíram, né, foram abatidos, e os 3 que reinaram de verdade, até isso, né, e falar que Nero era, né, o anticristo, até isso aconteceu.
né? Sim, por quê? Porque, gente, é o viver a época, entendem? Nós estamos aqui, né, muito, né, depois do ano 2026, muito longe temporalmente e culturalmente, né, daquele tempo, daquele contexto. Tá? Imagina quem lia esse texto naquela época. Vocês conseguem entender isso? Na época em que eles leram esse texto e queriam interpretar, eles não conseguiam, eles não estavam vendo o futuro, eles estavam vendo aquilo que estava acontecendo no momento. Como muita gente, eu recebo muita mensagem assim, professora, está acontecendo isso, guerra não sei onde, não sei o que, não sei onde, mas será que não é? Ou será que não é o anticristo aquele ou aquele? E não é? Ou vocês não veem isso? Eu vejo isso, assim, com ondas. Um período muito ruim, aí vem, né, a ideia. E é até interessante que o falar do texto bíblico deveria ser cíclico, porque ele faz parte da nossa vida todo o tempo, né? Mas é muito interessante que muita gente só fala do anticristo quando surgem esses momentos de mais, né, de crise na face da terra. Né? Chama atenção, é claro, né? Muito bem. Esse texto que eu li era Daniel 7, né, de 21 a 25, tá? Então, essa é um texto que é uma profecia de múltipla realização, né? Mas a maioria, gente, dos estudiosos concorda que esse pequeno chifre simboliza o aparecimento do anticristo, ou seja, é a primeira referência da escritura nesse personagem do tempo do fim, desse personagem escatológico, ok? Bem, mas também tem em Daniel 9, 27, 11, 31 e 12, 13, com passagens onde claramente é aplicado esse princípio também, né, de profecia de múltipla referência e é provavelmente a pessoa do anticristo que está sendo citada ali, onde a sua ação no período final se torna presente, era prefigurada, né, pela dinastia Seleucida, né, do Antíoco IV Epifânio, por volta de 167 a.C., e depois também no cerco de Jerusalém em 70 depois de Cristo, quando o templo é destruído, né? Que entra ali Tito com o exército e vem a destruição. Ok? Muito bem. Agora, resumindo isso, tá? O chifre pequeno de Daniel 7 fala contra Deus, persegue os santos e muda tempos e leis, ok? O rei arrogante de Daniel 11 se exalta acima de tudo e despreza Deus, ok? E também busca adoração, tá? Ou seja, Daniel usa o anticristo, mas descreve perfeitamente, ele não usa, né, a palavra anticristo, mas ele descreve perfeitamente esse perfil, né, o perfil do anticristo. E aí vem, né, a transição para a Nova Aliança, para Brit Hadashah, para o Novo Testamento. O conceito, ele evolui de padrão, né? Ele vai para uma revelação mais direta, mais incisiva, né? A começar de Yeshua, né? De Yeshua, que começa falando dos falsos cristos e, né, também tem dois tempos ali, o texto da profecia escatológica, tá? O quê? Se a gente pega Mateus 24, a gente vê que Yeshua, primeiro, ele aplica
para o imperador Tito, que destrói Jerusalém e o templo em 70 depois de Cristo, que é a figura, um tipo de anticristo, que vai do verso 15, mais ou menos, ao verso 20. Muito bem. Mas, depois dos versos 21 até o 22, o pano de fundo da profecia de Jesus deixa de ser destruição de Jerusalém e passa a se referir a um período futuro, a qual, né, onde haverá uma grande tribulação nunca vista, tá? Então, olha só, o 20 e 21 diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Mateus 24, 21 e 22. Muito bem. Depois, a gente também é advertido, né, que esse momento, né? Esse momento será o período de manifestação do anticristo escatológico. Escatológico, né? Esse escatos se refere ao tempo do fim, tá? Então, quando eu digo escatológico, é assim, final, tá? Yeshua alerta, ou seja, em Mateus 24, que surgirão novos, né? Surgirão falsos profetas, né? E a ideia ali é de engano espiritual, sinais falsos, sedução do povo, né? E, ou seja, aponta para é o mesmo sistema, aponta para o mesmo sistema, né? Que o padrão vem lá, né? Do Antigo Testamento. E aí entra Paulo, né? Paulo Paulo já vai falar do homem da iniquidade, em Tessalonicenses, né? Capítulo 2. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Tessalonicenses, ele faz uma descrição detalhada mesmo sobre o momento em que o anticristo se manifestará, bem como suas principais características, né? E Paulo diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, nós também. Ora, Senhor Jesus. Né? Continua o texto. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia ainda quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse
cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Né? Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 12. Gente, nota que Paulo mostra que o anticristo surgirá em um período de grande apostasia, que será uma pessoa específica, será adorado pelo mundo incrédulo, fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e, por fim, será destruído por Cristo na sua vinda, na sua segunda vinda. Ok? Tem uma ordem ali. Tá? Ou seja, depois de um período de grande apostasia, é uma pessoa específica, será adorado pelo mundo incrédulo, fará falsos milagres, se manifestará em um momento determinado e, por fim, será destruído pelo Senhor Jesus. Muito bem. Tá? E a gente vê duas palavras muito importantes em grego. Uma é anomia. Nomos, em grego, é rei, é lei, é ordem, né? Lei, nomos. Anomia é sem lei, ou seja, sem regras, né? Desordem, que é iniquidade, ok? A gente tem apoleia. Apoleia é perdição, tá? Então, a gente tem ali o homem do pecado, né? E o filho da perdição, né? Iniquidade e pecado, tá? Que se assenta no templo e se declara Deus e que opera com engano, tá? Ou seja, já cria aqui uma figura pessoal muito mais definida, não é verdade? Muito bem. Mas aí vem João, né? E o Renan. E João, né, vai completar as características dessa figura. A Bíblia é perfeita, gente. Ela é perfeita. O texto é perfeito. Tá? Para o apóstolo João, o espírito do anticristo sempre esteve presente em pessoas, sistemas, governos que se levantaram contra Cristo. Ou seja, são muitos os anticristos que precedem o anticristo final. Isso fica claro nos textos, né, de João, onde ele usa assim, um termo e um sentido em pessoal, e ora ele usa no sentido pessoal, ou seja, tem hora que ele fala de anticristos, e tem hora que ele fala de anticristo, ok? Então, olha só. João 1, né? 1 João 2:22 fala: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Então, aqui ele está falando pessoal, ou seja, o anticristo que nega o Pai e o Filho. Depois, em 1 João 4:2 e 3 diz: nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes falar, ouvistes que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Ah? Então, ele traz uma definição, né, mais direta.
tá? Nesses textos, né? E muitos anticristos têm surgido, aquele que nega o pai e o filho, tá? E a definição no geral é quem nega Cristo, quem distorce sua identidade e quem ocupa o seu lugar, tá? Então, é o que João está confirmando. E o ponto crucial disso é que não é só no futuro, já está em ação. Já está em ação. Tá? Olha só, olha só. Deuteronômio 6,4 fala o quê? Fala, né? Ouve Israel, é o Shema, né? E ali em Deuteronômio, no capítulo 6, fala que, né, que a palavra deve estar por frontal dos teus olhos, ok? Frontal dos teus olhos e na sua mão direita. Não é isso que fala ali? Né? Muito bem. Agora, por que que o Senhor fala isso ali? Porque frontal para os seus olhos é na sua mente, né? Ou seja, né, no mais interior do seu pensamento, a palavra ela deve gerar a sua ação, ou seja, né, na tua mão direita, significa ação. E aí a gente vai para Apocalipse 13, né, e está falando lá da marca da besta, né? E aí diz que a marca da besta vai ser na testa e na mão, qual mão é? Direita. No mesmo lugar onde Deus fala que deve estar a palavra, vem e fala, né? É a marca da besta, Satanás. Olha só que coisa. Por que será? Né? Será que é uma marca mesmo? Ou não será que é a mudança de mente trabalhada para o mal? Ou seja, né? É, é esse trabalho da apostasia, de tomar o lugar de Deus e colocar outras coisas. E começa assim: não tem nada a ver fazer isso, não tem nada a ver fazer aquilo, mas não tem nada a ver, gente, pode fazer, ok? E aí, Satanás, o diabo vai tomando espaço. Ó, quando menos viu, caiu. Gente, é o sistema do mundo. Vocês esqueceram que quem domina o sistema do mundo? Hello? Jesus não voltou ainda não. A gente não está vivendo o reino completamente. A gente vive o reino em comunidade, a gente vive o reino em nós, né? O reino ainda não, o reino existe, né? Mas não é completo, completo quando voltar o Senhor, né? Que a gente vai se olhar e vai se reconhecer, ok? É isso? Então, atenção, tá? Bem, não é apenas no futuro, já está em ação, tá? E agora a gente vai para Apocalipse, né? A expressão final. O livro de Apocalipse, gente, descreve de forma clara a atuação do anticristo no capítulo 13, né? É a besta que João vê sair do mar, João vê sair do mar. Mas eu quero que vocês depois peguem esse texto e leiam, sim, um do lado do outro. Lê Daniel e lê Apocalipse. Coloca um do lado do outro, assim, de verdade. Né? O texto diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, leopardo, né? E seus pés como os de urso, Daniel, e sua boca como a de um leão. E o dragão
deu-lhe o seu poder e o seu trono, o grande poderio. E vi uma das cabeças como ferida de morte, a sua chaga mortal foi curada. De toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitavam sobre a terra, estes cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Os nomes é que estão escritos desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça, né? Apocalipse 13, de 1 a 9. Gente, como eu falei, é uma muita semelhança com a visão lá de Daniel. Na verdade, o que João viu, né, foi os 4 animais da visão lá de Daniel, de forma unificada, né? Era a besta que sobe do mar. Mar, nas profecias bíblicas, muitas vezes significa povos, nações, sistema geopolítico, né? Como exemplo disso, o profeta Isaías, por exemplo, usa mar para descrever as nações incrédulas, né? Mas os ímpios são como o mar bravo, porque não se pode aquietar as suas águas, lançam sobre si lama e lodo, em Isaías 57, 20. Tá? O anticristo, então, né, surgirá essa política turbulenta, globalizada, ele surgirá no meio do caos, no meio das águas que agitam as nações, né? E será adorado. Ele incorporará todo o poder, né? E crueldade dos grandes impérios do passado. Vale notar que a besta que sobe, né, do mar possui várias cabeças e representa o poder perseguidor de Satanás incorporado em todos os governos e impérios ao longo da história. No final, o que parecia estar morto ressurge em vida e a terra fica toda maravilhada. Né? Essa besta, ela toma formas diferentes. No fim, ela se manifesta como uma pessoa, né? No homem da iniquidade que Paulo descreveu, ou seja, né? O anticristo escatológico. A gente também deve prestar atenção que essa visão de João tinha uma aplicação prática, como eu falei antes, na época em que foi escrita. Tá? O Império Romano, gente, e seus imperadores, que não eram boa coisa, né? Eles estavam representados ali, principalmente, né, Domiciano, que foi o opressor terrível do cristianismo e que tinha fama, né, de ser o Nero ressuscitado. Imagina. Né? Ele exigia ser reconhecido como Deus, era obrigatório o culto ao imperador, né? E quem não cumpria era prisão, confisco de bens e até mesmo morte. Os sacerdotes, né, dessa época, né, usavam técnicas ilusórias, ventrílocos, para causar admiração das pessoas.
a fim de que a adoração fosse toda direcionada para o imperador, né? Viu a expressão Ave César? Pois é, né? Esse contexto histórico se adequa perfeitamente ao texto, mas prefigura o final da história, né? Ou seja, é verdade, aconteceu, se podia ver essa questão ali com relação, né, à perseguição e tudo mais, né? Mas aponta, né, também para o futuro, tá? É, a gente vai ver, né? Sim, ver não, né? Não vou dizer que a gente vai ver, mas, né, é o que vai acontecer no futuro. Bem, e aí a gente pode, né, resumir as características, depois de ler tudo isso, as características do anticristo, né, de forma resumida. Ó, ele vai surgir num período de turbulência entre as nações, ou seja, crise política, né, globalizada. Ele será a incorporação do próprio mal. Ah, falando em crise política globalizada. Gente, sim, não é agora, porque precisaria que todo mundo fosse contra Israel. Não é o caso agora, sabe? Não, não é o caso. Presta atenção nos fatos, né? Não é o caso agora, né? É, ele será a incorporação do próprio mal, realizará grandes milagres, agirá e governará pelo poder de Satanás. Acho que tem gente que esquece, né, que o homem, quando pecou, entregou o poder para o diabo, né? E que é o príncipe desse mundo. Eu acho que as pessoas esquecem isso um pouquinho, né? E só a volta de Cristo é que vai finalizar essa questão, né? Teremos uma grande batalha, isso precisa ficar claro, né? A gente não é uma fé mar de rosas, ok? É uma fé de sangue, é, sabe? Sangue. Bem, depois, outra característica, ele sairá temido e reconhecido pelo mundo como alguém inesquecível, né? E será adorado. Perseguirá a todos que se recusarem a adorá-lo e fará oposição direta a Deus e à Igreja de Cristo, né? E esse será o período, né, de final de terrível, né, tribulação, que foi descrito também por Jesus, ok? Ele será apoiado pela segunda besta, a besta que sobe da terra, o falso profeta, tá? Ele terá um poder limitado, um tempo determinado, o qual lhe foi permitido agir, tá? Quando o seu tempo acabar, ele será destruído por Cristo e condenado, né, no lago de fogo. Apocalipse 19, 20. Tá? Muito bem. O livro de Apocalipse, né, não usa o termo anticristo, gente. Não usa, tá? É, não usa, tá? Então, a gente tem outros nomes, mas com o mesmo conceito, tá? Então, tem, né, a besta, no Apocalipse tem a besta, que é poder político, autoridade global e que exige adoração. O falso profeta, que é poder religioso, engana as pessoas e valida a besta. E a gente tem o dragão, que é a origem espiritual, que é Satanás, tá? A gente chama de tríade satânica ou tríade falsa, né? Imitação da trindade, né? Né? Tríade ali também, tá? E, sintetizando tudo, né? É, o anticristo na Bíblia não é uma coisa só, são três níveis, né? Um sistema de três níveis. A gente tem, né, o espírito, que já presente no mundo, que é a oposição a Cristo, completamente presente.
tá? Completamente presente. Vocês não vivem isso em todas as áreas da sociedade? Não vê isso para todo lado? Muito bem. Pessoas, ao longo da história, líderes, sistemas, ideologias, quantas coisas aconteceram e estão ainda para acontecer. E a gente tem, no terceiro ponto, que é a manifestação final, né? Ou seja, que é concentrada na figura do anticristo, manifestação final, tá? E os temas, gente, centrais trabalhados aqui, a gente tem substituição, né? Ou seja, é colocar no lugar de, assumir o lugar de Deus, né? Engano não é uma posição óbvia, né? É induzido, né? Vem como imitação. O outro ponto é exaltação, querer ocupar o lugar de Deus, ser exaltado, né? É, é um sistema. Não é só um indivíduo, é um sistema, ok? É um sistema, tá? E o que a gente precisa ter em mente é, ok? Para finalizar, o maior perigo não é oposição direta, é oposição sutil. O maior perigo não é oposição direta, é oposição sutil. Dois, nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Nem tudo que parece espiritual vem de Deus. Discernimento, gente. Discernimento. O anticristo não começa, não vai ver ele só no fim. Ele já opera no presente, ok? Já opera. A batalha não é por centralidade, não. É para ocupar, né, o lugar de Cristo. Tudo que ocupa o lugar de Cristo. Tá? Gente, o texto bíblico não apresenta o anticristo, né, esse conceito, essas características, só como evento futuro, mas como uma realidade progressiva, que começa em Gênesis, se desenvolve na história e se manifesta completamente no fim. Tá? Não é somente aquele que se levantará contra Cristo, né? É tudo aquilo que ocupa ou que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Ele, ao nosso Senhor Jesus, né? A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração, ok? Bem, hoje por hoje é só, né? Então, estamos aqui, tá? E, e é isso, tá? Mandem se tiverem alguma dúvida, tá? Alguma pergunta, bem? E a outra coisa é o seguinte, porque agora sim, a gente está no final, eu posso falar. Ó, gente, é o seguinte, eu fiz um estudo para dessa aula, é claro, né? Quem quer o estudo? Quem quer? Quem quiser o estudo, vai me mandar uma mensagem. Pode ser no WhatsApp, pode ser no direct, no Instagram, ok? Pode ser no YouTube, não tem problema. Manda uma mensagem para mim. Não manda agora, mas escreve depois uma mensagem, professora, né? Me manda uma mensagem no direct. Manda uma mensagem no direct, ok? Manda mensagem no direct ou no WhatsApp, ok? Tá? Vou explicar por quê. Quando eu fecho a aula aqui, eu não tenho mais acesso aos comentários, ok? Principalmente no WhatsApp. Então, escuta bem o que eu estou falando de novo. Manda mensagem no WhatsApp,
no Instagram, manda mensagem no direct para mim, ok? Quem tem meu WhatsApp, manda mensagem no WhatsApp. Quem tem, manda mensagem no YouTube, manda. Ok? Então, tá? Vou mandar, eu vou dar o estudo para quem mandar mensagem. Se não mandar mensagem, não tem. Ok? Vamos combinar assim. Né? E, gente, agora, né? A gente termina hoje aqui. Na próxima semana, a gente vai ver uma outra profecia, tá? E aí a gente vai, né, caminhar dentro da Bíblia com ela também. Sabe? Olha só, não tem nada de mirabolante, nada de difícil de compreender, não. Se ficou alguma coisa difícil, me perguntem, tá? Mas o texto bíblico se explica, o texto bíblico, né, ele se interpreta, tá? Não tem muita dificuldade. E é claro, né, que se é, se você estudar, né, profundamente, estudar o hebraico e tudo, você não vai ter tanta dificuldade de entendimento, né? Vai ter mais profundidade, né? E é por isso que eu insisto nisso, tá bom? Então, ó, meu abraço a todos vocês, que o Senhor abençoe, né, e guarde, que a Shalom, que a paz perfeita dele esteja com vocês, tá? E a casa de vocês, com o trabalho de vocês, em nome de Jesus, tá? E a gente se vê na próxima semana, né? Na mesma Bete Hora e no mesmo Bete Canal, né? Shalom. Tchau, gente. Shalom. Tchau. Shalom.